Boa noite, irmãos. 19 horas, vamos dar início ao culto desta noite, primeiramente orando, buscando a direção de Deus, para que esse culto seja feito segundo a vontade e direção dele. Vamos convidar os irmãos a ficarem de pé. Se há algum pedido de oração, os irmãos podem fazer. Oremos. Nosso Deus e Pai, queremos nesta hora te agradecer pela tua fidelidade, pelo teu amor, por tuas misericórdias que se manifestam diariamente, ininterruptamente, constantemente sobre as nossas vidas. Não somos merecedores, tu sabes, mas somos contemplados por causa de tuas misericórdias, pelo que Cristo fez por nós na cruz, nos aceitando, mesmo sendo indignos. Nós fomos alcançados pela tua graça. Por isso, Pai, estamos aqui para expressarmos a nossa gratidão, o nosso amor, pedindo que tu abençoes este culto, nos dirijas, para que todo esse culto seja realizado de acordo com a direção do teu Espírito, para a glória do teu nome. Abençoe o teu povo que está aqui e os que estão vindo, que todos nesta noite sejam abençoados com a tua palavra. Prepara os nossos corações para os louvores, para que eles enalteçam unicamente o teu santo nome. Oramos pelos enfermos, pelos que estão em casa, impossibilitados de estarem aqui, que a tua presença os contemple nesta noite, curando-os de suas enfermidades, possibilitando aos teus servos para que nos próximos cultos eles estejam reunidos conosco, louvando o teu santo nome. Abençoe todas as tuas igrejas reunidas nesta noite, em todas as partes do Brasil e fora do Brasil. Nós te agradecemos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar com o hino 461. Desculpem. É porque ela colocou o disco aqui e me confundiu. É o hino 46. 46.
Apocalipse, capítulo 19, de 1 a 10. Apocalipse 19, capítulo 19, de 1 a 10. Leitura com a participação dos irmãos. Quem quiser acompanhar aqui no telão, aqui a leitura fique uníssona, mesma versão. Participe conosco dessa leitura. Vamos ler a uma só voz. Com bastante ênfase, estamos lendo a palavra de Deus. Ela merece de nós uma disposição maior na sua leitura. Todos, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Aos 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Amém. Que leitura linda, que palavras tremendas, né? Que tocam os nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Vou pedir ao irmão Maciel para vir aqui à frente, ao microfone, nos apresentar a Deus com uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez, Pai, queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Amém, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Amém. Ó Pai, eu te peço, ó Pai, te peço encarecidamente, Pai, por essa santa igreja, Senhor. Amém. Por esses teus servos, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando, Pai, cada um. Amém. Que o Senhor continue, ó Pai, dando saúde. Que o Senhor continue dando, ó Pai, vitória na sua vida, ó Pai. Que o Senhor continue dando, ó Pai, toda a força que Ele necessita a cada um. Amém. Que nós possamos, ó Pai, abrir cada vez mais as nossas portas, o nosso caminho para o Teu Evangelho. Amém. Que assim, ó Pai, todos aqueles que, ó Pai, que necessitam, ó Pai, possam crer que o Senhor é o único e suficiente Salvador.
Amém. Que sem Ti, ó Pai, nós não somos nada. O Senhor é o dono do céu, da terra e de tudo que Ele reage. Amém. Ó Pai, nós pedimos por esse grupo, ó Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, melhor do que quando a gente chegou. Amém. E a Tua palavra, ó Pai, que Teu Espírito venha falar conosco essa noite, ó Pai. Amém. Que nós possamos ser grandes mesmo alimentados através da Tua palavra. Amém. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda louvar com o hino 167. Se alguém veio preparado para o ofertório, aproveite esse momento, vem à frente e vamos cantar então o hino 167. Depois cantaremos ao orar no Senhor e a começar em mim, quebra corações. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu.
começar em mim quebra corações. Eu vou convidar a minha esposa, a Rita, a apresentar os nossos visitantes. Nós estamos contentes nesta noite de termos visitantes, né? Rever os irmãos, que já os vimos pela manhã, e agora à noite temos visitantes. Aí nós temos ali a irmã Marcélia, que já esteve aqui, já está fazendo parte do nosso convívio. Eu creio que é seu esposo, né? José Antônio, bem-vindo, a filha que esteve aqui também. Ah, sim, Marco Aurélio. Tá bom. A família toda, né? Que bom. Bem-vindos. Sintam-se bem-vindos entre nós. Deus abençoe. Que retorne outras vezes aqui, tá bom? Nós temos também a irmã Marta, a mamãe e o irmão Marcos. Desculpe. Faz tempo que não aparece aqui, então hoje nos deu essa alegria. Bem-vindos. Aos outros, né, já são conhecidos, eu creio que não temos mais. Obrigada. Deus abençoe.
Ali dentro do meu alcance, Deus, o programa de minha voz também, muito inspirado. Esse irmão não repara numa falha minha, não, porque está fazendo parte dos problemas. Tudo fora da minha vida. Eu estou no seguinte. Por isso que eu consigo tirar aquela carro de mim, nada disso. Não tem problema. Esquecer as coisas. Continua.
E pra te ajudar, não precisa se preocupar. O Deus que jamais falhará. Estou pronto a te responder. Não sou de atrasar, também não chego adiantado. Sempre venho no horário marcado e não deixo você perecer. Já orei, já chorei. Eu peço, em nome de Jesus, eu peço que você, eu não quero se acabar. Eu quero que você vão nas suas orações. Em nome de Jesus, vocês quando dobrar o joelho, esquece da vida. Para que não esquece de mim, para que Deus possa retornar a minha mente, estou dependendo dos filhos agora. Eu não posso ter carro na mão mais, tirar tudo isso e as coisas. Então, isso é bem difícil para pensar. Se tudo posso aquele que pessoa conhece, não tem o que dizer. É verdade. Então vamos estar em oração pelo irmão Pedro, pela sua mente, está falhando muito, mente. Que Deus possa abençoá-lo, ajudá-lo a manter a sua memória e que esse problema Deus possa resolver. Irmãos, no próximo domingo, a partir do período da EBD, Escola Bíblica Dominical, nós vamos voltar àquela prática antiga de recolhermos, no período da EBD, as ofertas para missões. Irmãos, quando eu vejo lá fora, principalmente no meio político, desperdício de dinheiro. Hoje já não se fala mais em milhões, são bilhões de reais gastos de forma irresponsável. Eu fico pensando na obra de Deus, que tanto carece de recursos financeiros. E, às vezes, não podemos enviar missionários para determinados campos por falta de recursos financeiros. Isso dói o meu coração, porque nós compramos, pagamos o gás, a água, fazemos a feira, abastecemos nossas casas de tudo que temos necessidade, sem falarmos, são necessidades importantes, mas, irmãos, o reino de Deus em primeiro lugar. Então, quando você estiver na sua mesa se alimentando com a sua família, para um instante, lembre-se de missionários que estão lá nos campos, no Amazonas, na África, na Ásia, necessitando de recursos para se manterem lá na obra. Que nesse momento o seu coração se doa, não é? Em pensar nisso, não é? Em pensar que há obreiros necessitando de recursos e às vezes não podem ser enviados. Agora mesmo vieram 3 jovens da África para estudarem aqui
em Peniel, onde nós estudamos no sul de Minas, e eles estão levantando recursos, porque são pessoas que estão vindo de um continente pobre, como a África, e faltam recursos para se manterem no seminário. E eles estão fazendo um apelo às igrejas para ajudarem esses jovens a estudarem e às vezes não podem por falta de recursos. Que isso possa preocupar você como crente, isso possa incomodar a sua consciência e você possa se colocar diante de Deus como cooperador, um mordomo fiel. A partir do próximo domingo, no período da EBD, nós vamos arrecadar, levantar a cada domingo as ofertas de missões, porque com a pandemia nós interrompemos, não é? Mas agora nós queremos retornar. Os irmãos tragam a sua oferta, contribua com gratidão e amor, porque esse dinheiro é sagrado. Qualquer dinheiro que nós gastamos conosco fica aqui no plano material, mas aquele dinheiro que nós investimos na obra de Deus vai ter resultados no céu, resultados na eternidade. Pense nisso. Amém? Amém. Vamos, nesse momento, ler a palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra de Deus nesta noite. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 47 a 53. Convidamos a todos a se colocarem em pé, em reverência à leitura sagrada. Lucas 22, todos em pé, por gentileza. Lucas capítulo 22, de 47 a 53. Falava Jesus ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Cristo, vendo que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Ou seja, os soldados que estavam ali. Um deles, que foi Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Amém. Vamos orar. Pai, que a tua palavra não volte vazia nesta noite. Que o teu Espírito possa nos comunicar as verdades que precisamos ouvir, e àqueles que estão presentes e aos que estão distantes nos assistindo agora, sejam, ó Deus, tocados por esta palavra, e que nesta noite haja salvação de almas, despertamento, para que o teu povo possa continuar te servindo e fazendo a tua obra neste mundo antes que a noite chegue. Abençoe o teu povo aqui presente nesta noite, aqueles que estão distantes, os acompanhando, que nesta hora o teu Espírito esteja operando através desta palavra, convencendo, comunicando,
estas verdades para que vidas sejam salvas e aqueles que são teus filhos sejam edificados. Nós rogamos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Esta é a hora do mundo. Quando será a hora de Deus? Irmãos, nesse incidente, algumas questões nos chamam a atenção. Primeiro, o beijo traidor e covarde de Judas Iscariotes. Segunda questão, a pergunta inquietante que Cristo fez a Judas. Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? E a terceira, a reação de Pedro em querer defender a Cristo fazendo uso da espada. E Cristo repreende a Pedro, dizendo: devolve a espada, a bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Cristo deixa claro, irmãos e amigos, que Deus, nesse tempo, está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Ele está dando tempo para as pessoas reconhecerem seus pecados e se arrependerem desses pecados. E olha o que Jesus fala: esta é a vossa hora e o poder das trevas. Irmãos, a Bíblia fala que Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é longânimo, Deus é benigno. E diz mais a palavra que Ele não deseja que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Por isso que Jesus disse: esta é a vossa hora. Esse é o tempo em que a palavra está sendo proclamada, divulgada, ministrada, para que ninguém se desculpe diante de Deus de não ter ouvido a palavra de Deus. Mas um dia esta oportunidade passará. O Evangelho deixará de ser anunciado. As portas da salvação se fecharão, como o anjo fechou a porta da arca pelo lado de fora, para que Noé não se compadecesse dos que zombaram dele, da mensagem dele. Deus hoje é misericordioso, mas um dia Ele será juiz, e Ele exercerá juízo sobre as nações. Deus está dando tempo para as pessoas hoje se arrependerem. É verdade que houve ocasiões em que Deus precisou usar a sua justiça, aplicar o seu juízo contra alguns povos ou contra alguns indivíduos. Por exemplo, quando ele mandou o dilúvio, nós nos referimos agora, e o dilúvio, ele foi universal, não foi regional, local, mas universal. Haja vista a maldade do homem. A Bíblia fala ter chegado até a presença de Deus.
E quando Deus mandou Noé construir a arca, ele já havia determinado a destruição daquela geração. Já Deus deu um basta para aquela geração contemporâneos de Noé. A arca seria para a salvação de Noé, sua família e os animais. Mas ele já havia determinado que aquele povo seria destruído pelas águas do dilúvio. Uma segunda ocasião em que Deus aplicou a sua justiça foi no Egito, através de Moisés, quando ele enviou as 10 pragas para mostrar a Faraó que ele, apesar de ser um soberano, um rei, não passava de um simples mortal. Esta foi uma das razões por que Deus autorizou e permitiu a aplicação das pragas entre o povo egípcio. Uma terceira ocasião em que Deus aplicou a sua justiça foi quando 3 agitadores, chamados Coré, Datã e Abirão, se levantaram contra a liderança de Moisés e quiseram jogar o povo contra Moisés. Que negócio é esse? Deus só fala através dele e não também através de nós? Isso não é possível. Então criaram nos corações deles uma inveja contra Moisés. E eles saíram visitando as casas, envenenando o povo, para que toda aquela população se levantasse contra Moisés e contra a sua liderança. Moisés tomou conhecimento daquele incidente e chegou perante aqueles 3 agitadores e perante aquele povo que já tinha sido convencido por eles a se levantarem contra Moisés. E Moisés disse: se Deus falar também através de vocês, e não somente através de mim, que a terra se abra como demonstração, como prova. Eu quero essa prova da parte de Deus, que eu não estou aqui sendo um falso emissário, um falso profeta. Que Deus prove isso agora perante vocês. Imediatamente a terra se abriu e engoliu todos aqueles que, os 3 líderes e todos quantos se juntaram a eles. Irmãos, isso está registrado em Números capítulo 16. O homem, após a sua queda, ocasionada pelo pecado como fruto da desobediência, passou a colher frutos amargos, como consequência de uma vergonhosa semeadura. E Deus tem sido preterido, trocado pelo mundo, em detrimento de uma decisão errada e absurda. O povo, via de regra, dispensa Deus de suas cogitações, entregando a Satanás o controle de suas vidas. Quando Paulo fala que este mundo jaz no maligno, e que o diabo é o príncipe, é o regente, é o dominador deste mundo, ele está dizendo que o diabo ele tem poder de convencimento, e esse poder de convencimento se dá através da tentação. Por isso que esse mesmo apóstolo Paulo fala: não deis lugar ao diabo. Sabe qual é o sentido dessa frase? É como se você estivesse sentado
numa cadeira, e se o diabo estivesse ali, aquela cadeira é sua, a prioridade é sua, e você então levanta e diz para o diabo: sente-se aqui. Pronto. Você perdeu a sua prioridade. Não deis lugar ao diabo. Mas infelizmente, irmãos, o que nós estamos vendo é um mundo totalmente dominado pelas forças da maldade, pelas forças satânicas. E cada dia que passa, o estado espiritual da humanidade, do mundo, do Brasil e do mundo, piora, se agrava, e pior vai ficar, porque as profecias bíblicas não mentem. A escatologia bíblica, ela é fidelíssima, e a Bíblia fala que a igreja, antes de ser arrebatada, ela presenciará o estado caótico chamado de o princípio das dores. A igreja não passará pela grande tribulação, mas ela presenciará o princípio dessa grande tribulação. Satanás está ativo no planeta Terra, porque ele sabe que o seu tempo está se esgotando. Foi por isso que Jesus disse: esta é a vossa hora. É isso que vocês querem, aproveitar o máximo para saciarem os desejos, as ânsias da carne. É isso que estão fazendo. A promiscuidade, a permissividade, tudo está se tornando normal. E você não pode se levantar contra um estilo de vida errado de uma pessoa, porque senão ela te processa, ela te leva à justiça. Há igrejas que estão sendo processadas por aí, por não aceitarem, por não concordarem, por não celebrarem certos casamentos de determinadas pessoas. Igrejas estão sendo processadas, pastores estão sendo processados por negarem, por não fazerem certas coisas que vão contra a sua consciência cristã. Olha o que nos fala Apocalipse capítulo 12, de 7 a 9. Apocalipse 12, houve peleja no céu. Miguel ocupa uma hierarquia elevada no céu, um arcanjo. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão aqui é Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos, são os demônios. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, correu lá no Éden, e se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós,
cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabe que o diabo, ele conhece a escatologia bíblica. Escatologia é o estudo das coisas do fim dos tempos. Ele conhece a escatologia bíblica, ele sabe que o seu tempo aqui na terra está sendo cronometrado. Ele sabe que um dia será julgado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, sabendo que o seu tempo neste mundo, neste planeta Terra, está sendo cronometrado, ele está aproveitando os anos, os meses, as horas, as semanas, os minutos, os segundos, porque ele sabe que um dia ele não vai mais poder ter a liberdade de se mover nesse planeta Terra, porque ele é um espírito, ele não tem carne nem osso, nem ossos. Ele consegue se deslocar, né, de um continente a outro num abrir e fechar de olhos. Ele não é onipresente, o diabo, só Deus é onipresente, mas ele é um espírito que pode se locomover no abrir e fechar de olhos, de um lugar a outro, sem dificuldade. Por isso ele está com seus demônios espalhados pelo planeta Terra, e ele tem transformado esse espaço no seu quartel-general, e daqui ele então comanda toda a obra maligna, como Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 6. Meus queridos irmãos e meus amigos, este mundo tornou-se num campo de batalha. De um lado, o Senhor Jesus desejando resgatar a alma humana através do seu sangue. Do outro está Satanás escravizando os homens, transformando-os em vítimas de seu procedimento ardiloso. E olha o que está escrito em Lucas capítulo 10, de 17 a 20. Então regressaram os discípulos que Jesus havia enviado para pregar, evangelizar, e eles voltaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, deram um relatório para Jesus, né, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles estavam eufóricos com aquilo, mas Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano, não obstante. E esse obstante aqui é uma locução conjuntiva, seria o mesmo, contudo, apesar disso, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Irmãos e amigos, Deus não abandonou o mundo, foram os homens que abandonaram a Deus. Nós diríamos na linguagem popular, o homem, ele tem cavado a sua própria sepultura quando distanciou-se de Deus. Por isso que Jesus disse: esta é a hora do mundo em que as pessoas têm liberdade de fazerem tudo que os seus corações desejam. Comamos e bebamos, é a lei dos epicureus lá no passado, né? Que se faz presente nessa geração, no século 21, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, não temos contas a prestar a nenhum Deus, porque nós não cremos em Deus. É isso que eles dizem, é dessa forma que eles
se comporta. Mas esta hora do mundo vai passar. Esta hora em que o homem age livremente através de sua consciência afetada pelo pecado, um dia Deus vai dar um basta, vai dizer: chega, agora vai ser a minha hora. Nesse momento, Satanás impera e opera livremente. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 6. E devemos estar revestidos da couraça, da armadura de Deus, para não sermos atacados, atingidos pelas flechas envenenadas de Satanás. Esta é a hora dos homens que não querem saber do amor de Deus para livrá-los da condenação eterna. Eles estão com seus olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, enganados, enganando e sendo enganados, almas inconstantes, corações exercitados na avareza, filhos malditos. Irmãos, o que nós vimos é de nos deixar estupefatos, é de nos deixar escandalizados. A falta de escrúpulo, de desvergonha ou falta de vergonha na política, nos relacionamentos e nos negócios, o despudor no vestir e nos relacionamentos interpessoais. E olha o que fala o profeta Isaías no capítulo 1, verso 23, os teus príncipes, os teus governantes são rebeldes, companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de propinas, não defende o direito do órfão, não chega perante a eles a causa das viúvas. Miqueias capítulo 7, versículo 2, Deus fala pela boca do profeta: pereceu da terra o piedoso, não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com a rede. Esta é a hora em que os homens escarnecem de Deus e de todos aqueles que professam o seu nome. Já ouvi pessoas me perguntarem: pastor, eu não aguentaria o que Deus aguenta. Ouvir tantas palavras agressivas contra Deus, como aquele ateu que chegou para um amigo dele que era crente e disse: eu não creio nesse Deus que você crê. E aquele irmão disse: eu creio nesse Deus em que você não crê. E o ateu disse: eu vou lhe provar que o seu Deus não existe, é uma balela, é conversa de crente, de igreja. Vem aqui fora. O ateu arregaçou as mangas, apontou o dedo para cima e disse: Deus, se você existe, me fulmine agora com um raio, me mate, eu vou esperar um tempo. E ficou ali um tempo e aquele irmão olhando para ele. Chegou um momento em que Deus não atendeu o seu pedido. Ele está vendo? Se o seu Deus não existe, porque se ele existisse, ele teria atendido ao meu pedido. Aquele irmão voltou-se para ele e disse: se o seu filho chegasse com uma faca e colocasse nas suas mãos e falasse: pai, me mate, me atravesse com esta faca, você acha que esse pai teria coragem de assassinar o seu próprio filho? Ele disse: não. A criança não tem maturidade, idoneidade,
raciocínio para analisar os perigos que estão ao seu redor. A mesma coisa, Deus vê você como um louco. Ele não faria isso porque Ele é um Deus de amor. A palavra de Deus nos fala que o próprio Jesus dizendo, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Não é porque Deus não existe, Ele existe, é porque Deus não faria isso com um louco como você, porque Ele está dando tempo para você se arrepender. Portanto, meus amigos e meus irmãos, esta é a hora do mundo, mas a hora de Deus vai chegar. Começará a hora de Deus quando terminar a hora deste mundo. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, 6, 7 e 15. Está escrito: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, a hora de Deus, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. João capítulo 2, versículos 3 e 4, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho, não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A hora dele não tinha chegado. A hora de Deus será a hora do grande julgamento, como está escrito em Apocalipse capítulo 6, de 15 a 17, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Naquele dia, né, eles vão se acovardar, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos na face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou a hora, chegou o grande dia da ira deles, e que pode escapar-se. Naquele dia não tem como. Nenhum ser humano vai poder se ocultar da presença de Deus, até porque Deus é onisciente, onipresente. Aquela hora, a hora de Deus, será a hora quando os homens irão perceber que de fato Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus da justiça e do juízo, e pedirão a Deus uma nova oportunidade, porém não será possível, porque a hora deles passou. Lembra dos contemporâneos de Noé? Batendo na arca: Noé, abre-nos a porta. Não, o anjo fechou por fora. A hora de vocês passou, vocês zombaram, vocês brincaram, vocês levaram na brincadeira, não faz de conta, a vida. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Agora é a minha hora, é a hora de Deus. Hoje Deus clama e os homens envolvidos com o mundo não ouvem a voz de Deus. Naquele dia os homens clamarão, porém Deus não os ouvirá. Os ouvidos de Deus vão estar fechados para ouvir os pedidos e clamores daquela gente. Hoje Deus clama, Deus envia os mensageiros a sua palavra em muitas partes do mundo para que o povo tome conhecimento da verdade do Evangelho na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir lembrando da história do rico e Lázaro contada por Jesus
Evangelho de Lucas, capítulo 16, aquele rico estava no Hades, não porque era rico, mas porque rejeitou o amor de Deus. E ele estava sofrendo no fogo do inferno e fez um pedido: manda que Lázaro molhe as pontas dos dedos e me refresque a língua, porque eu estou em tormento. E qual foi a resposta? Agora está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Há um abismo intransponível entre a eternidade sem Deus e a eternidade com Deus, entre o inferno e o céu. Depois da morte, não há como se salvar. Esta mensagem é apócrifa, é espúria, é falsa. Não há salvação depois da morte. Já viram as pessoas quando morre alguém, que Deus o tenha em um bom lugar? Isso não funciona. Tudo que eu tenho de fazer é hoje, agora, enquanto estou vivo. Depois da morte, segue-se o juízo. Pastor, padre, sacerdote, nenhum líder religioso conseguirá livrar a alma de alguém, ou do céu ou do inferno. O que temos que fazer agora, enquanto estamos vivos. Minha família não terá nenhum poder ou nenhuma procuração, mesmo que eu desse, para interceder pela minha alma depois da morte. Isso não vai funcionar. Por isso que a mensagem do Evangelho está sendo pregada hoje, para que os homens e mulheres se arrependam e venham ao conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero fazer esse apelo a você que me ouve nessa noite, que ainda não tem certeza de sua salvação, de sua fé em Cristo. Não deixe passar essa oportunidade, porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Cantemos o hino 259. Enquanto cantamos esse hino, se alguém foi tocado pela palavra de Deus, nesta noite deseja se preparar para encontrar-se com Jesus, ter a sua alma lavada pelo sangue dele, ou vem aqui à frente, ou você que está distante, aí em sua casa, em sua cidade, coloque a sua vida no altar de Deus e se arrependa hoje, antes que seja tarde. Qualquer pessoa que deseja hoje entregar a sua vida, venha aqui, gostaria de orar por você. Deus
agradecendo mais uma vez aos nossos visitantes, reiterando o convite para voltarem. Na quarta-feira temos o nosso culto de oração às 19h30. É um culto rápido, mas bem aproveitado, né? Os que quiserem vir, os que desejarem as orações da igreja em seu favor, esteja aqui na próxima quarta-feira às 19h30. E no domingo, a nossa EBD, às 9 horas. Hoje nós começamos um estudo sobre a mutualidade cristã, os mandamentos da mutualidade cristã. Foi uma bênção e nós vamos encerrar, estudar a segunda parte desse estudo no próximo domingo pela manhã, às 9 horas aqui na Escola Bíblica Dominical. Então você é o nosso convidado para estar conosco, e à noite o nosso culto de louvor e pregação, sempre nesse horário de 19 horas. Nós vamos convidar o irmão Marcos a vir aqui à frente para, ao microfone, nos despedir com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, para a tua igreja, essa cidade, Senhor Deus, que ela possa crescer, Senhor Deus, levar o teu evangelho, que pessoas possam se converter, que o Senhor possa ter misericórdia no nosso país, que nós podemos, Senhor Deus, nós evangélicos, ser música nesse mundo, Senhor Deus, que o evangelho crescer, que nós temos potencial de levar, Senhor Deus, para o mundo inteiro esse evangelho, Senhor Deus. Esteja, Deus, nesse pecado, Senhor Deus, que nós possamos colocar todo esse ensinamento na nossa vida. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós todos, se Deus é por nós, quem será por nós? Amém. Pedimos aos irmãos da igreja que não deixem de falar para os nossos visitantes.